Bem-vindos ao Adessari. Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia, olha, bem interessante, que a gente achou num artigo aqui mesmo do site Adessari. Qual artigo? O nome é Monte o seu conselho de negócios no ChatGPT. A proposta é usar inteligência artificial para, simular um conselho de especialistas. Ah, sim, eu vi esse material. É fascinante, né? Especialmente pensando nas pequenas e médias empresas. Exato. Porque, poxa, nem toda empresa tem como bancar um conselho consultivo de verdade, né? Com gente de peso. Com certeza não. É caro, é complexo de agendar. A ideia aí é justamente ter acesso a múltiplas visões de alto nível sobre os problemas do negócio. Sem precisar de um orçamento gigante ou lidar com agendas complicadas. Isso. E o artigo do Adessari, o legal é que ele não fica só na ideia, ele sugere um método bem prático para criar isso, usando tecnologia que hoje em dia está bem acessível. Perfeito. Então, bora analisar como essa abordagem funciona. Desde escolher os conselheiros virtuais até como usar isso no dia a dia. O conceito e a preparação do conselho virtual. Então, o ponto de partida que o material da Adessari traz é uma dor que a gente sabe que existe muito em PMEs, né? Qual dor especificamente? Aquela necessidade de ter uma orientação estratégica mais, qualificada. E a solução que eles propõem é criar esse conselho de negócios personalizado. Dentro do ChatGPT? Isso. O que eu acho mais interessante nisso é como democratiza o acesso a esse tipo de debate estratégico. Porque, tradicionalmente, conselho consultivo é algo caro, demorado. Sim, restrito. Exato. E aqui, a tecnologia permite simular esse ambiente, e não é só simular por simular, é forçar o que o artigo chama de choque de visões. Ah, o confronto de ideias. Justamente. E é daí que pode sair uma luz para destravar oportunidades ou para clarear decisões que são mais difíceis, sabe? É muito poderoso para PME, que geralmente não tem essa estrutura. E a mecânica para fazer isso parece bem elegante, pelo que o artigo detalha. Primeiro, identificar umas 5 figuras de autoridade no setor que interessa. 5 especialistas. Isso. Depois, coletar o que eles publicaram, mas só nos últimos 6 meses. Um ponto-chave esse do tempo. Atualidade, né? Exato. E aí, destilar esse conhecimento todo em arquivos de texto, bem concisos, um para cada conselheiro. E essa escolha dos 5 nomes é crucial. O artigo até sugere começar com mais gente, uns 10, 20 nomes talvez. Uma lista maior para depois filtrar. Isso. E priorizar quem tem produção pública recente e, bastante conteúdo. Artigos, posts em redes como X ou LinkedIn, entrevistas, podcasts, palestras. Onde a pessoa fielmente expõe o pensamento dela. Sim. E o segredo que o artigo aponta bem é buscar diversidade de pensamento. Não adianta montar um conselho só com gente que pensa igualzinho. Se não vira uma câmara de eco, né? Exatamente. Um conselho bom precisa de atrito saudável. Precisa de gente que pensa diferente sobre crescimento versus marca, por exemplo. Ou vendas self-service versus vendas mais complexas. Ou eficiência versus inovação. Tem que ter essas tensões ali dentro para a coisa funcionar. Ou seja, nada de um grupo homogêneo. O objetivo é conseguir olhar para o mesmo problema por vários ângulos diferentes. O artigo até lista critérios para ajudar, né? Sim, critérios como a relevância daquele pensamento para o contexto da empresa, a profundidade das ideias recentes da pessoa, a clareza dos métodos, dos frameworks que ela usa. E como as vozes se complementam, né? Para formar um todo coeso, mas diverso. Isso. E a coleta do material também tem regras claras segundo o método. Focar só nos últimos 6 meses é para garantir a atualidade mesmo. Para não pegar conselho velho. Pois é. O artigo sugere até manter um log de fonte, com link, data, tipo de material, um resuminho. Organização é tudo nessa hora. Com certeza. E também um resumo cru, que seriam parágrafos mais objetivos sobre cada coisa coletada, sem dar opinião ainda, só para organizar o processo. E tem uma dica no texto do Adessari que eu achei bem prática, sobre usar material interno da empresa. Tipo anotações, estudos de caso próprios. Isso. Pode usar, mas tem uma condição. Só se aquilo realmente reforçar o pensamento de um dos conselheiros escolhidos. Entendi. Para não misturar as coisas. Exato. E tem que identificar claramente no arquivo .txt daquele conselheiro que aquilo é um exemplo interno, para manter a separação das vozes. Faz todo sentido. E aí, com tudo coletado e organizado, a gente chega no que o artigo chama de coração do método. A destilação. A destilação é pegar os resumos crus e transformar em manuais práticos. Uns 30, 50 páginas por conselheiro, a sugestão. E o tom tem que ser direto, operacional. O texto é bem específico sobre o conteúdo desses manuais, né? Sim, não é só blá blá blá. Tem que ter os princípios-chave do autor, os frameworks com instrução de como usar, métricas para acompanhar. Guias práticos dos playbooks para coisas tipo lançamento, precificação, redução de churn. Heurísticas, aquelas regras de bolso, se acontecer X, faça Y. Os erros comuns que o autor sempre alerta para evitar, os anti-patterns. E estudos de caso resumidos, situação, ação, resultado.
A ideia é criar conhecimento puro, direto ao ponto. E em formato TXT simples, para IA ler fácil. Até o nome do arquivo eles sugerem padronizar para organizar. Nossa, fascinante essa etapa de curadoria e preparação. Dá um trabalho, né? Com certeza dá. Mas parece que cria uma base muito sólida para o negócio. É quase uma engenharia de conhecimento ali. Concordo. Bom, essa foi a primeira parte da nossa conversa focando na preparação da base. Gostou dessa primeira parte sobre como preparar o terreno para o seu conselho de negócios virtual? Se a ideia fez sentido, vale a pena interagir, né? Com certeza. Não se esqueça de curtir, se inscrever aqui no Adessari e deixar seu comentário sobre essa metodologia. A gente volta já com a montagem e o uso prático disso. Construindo, utilizando e mantendo o conselho no ChatGPT. Estamos de volta ao Adessari. Na primeira parte, a gente viu a ideia central do artigo Monte o seu conselho de negócios no ChatGPT, lá do site Adessari. Que é simular um conselho para PMEs usando IA. Isso. Falamos sobre como selecionar os 5 especialistas, coletar o material público deles dos últimos 6 meses. E destilar tudo isso em arquivos de texto bem focados operacionais. Agora vamos para a montagem e para o uso. Como que isso vira uma ferramenta de verdade? Então, agora a gente entra na parte de construir o GPT personalizado mesmo. O artigo do Adessari orienta a usar o GPT Builder, da OpenAI. Aquela ferramenta para criar versões customizadas. Exatamente. E o pulo do gato tá nas instruções que você dá pro Builder. Tem que ser muito claro ali. Claro em que sentido? Explicar que cada arquivo .tx que você vai subir representa um conselheiro específico, com a visão dele. E, tão importante quanto, definir o formato que você quer receber a resposta do GPT. E qual seria esse formato? O artigo sugere algo específico? Sugere sim. Uma estrutura bem organizada, em 3 partes principais para cada resposta. Certo. Qual a primeira? Primeiro, as visões individuais de cada um dos 5 conselheiros sobre o problema que você levou. E aqui é crucial, baseado só no arquivo .txt daquele conselheiro, nada de misturar. Entendi. Visões separadas. E a segunda parte? Uma seção de contrapontos e convergências, onde eles concordam, onde eles discordam, quais as tensões ali. Para entender o debate mesmo. Isso. E por fim, a terceira parte, a recomendação consolidada do conselho, como se fosse a conclusão da reunião. E essa recomendação tem que ser? Prática, com próximos passos, análise de risco, os KPIs para monitorar, um horizonte de tempo. Mencionável. Muito. E o artigo ainda dá uma dica ótima. Inclui uma seção O que falta saber, com perguntas-chave que a empresa precisa responder internamente para refinar a decisão. Nossa, isso é bom mesmo. Ajuda a não tomar decisão no escuro. E a configuração técnica? Lá no GPT Builder. O artigo fala algo sobre as fontes, né? Sim, e esse ponto é, assim, fundamental para o método funcionar direito. Lá na seção Knowledge, de conhecimento, você tem que subir só aqueles 5 arquivos .txt que você preparou. Nada mais. Nada mais. E, importantíssimo, na seção Capabilities, de capacidades, você tem que desativar a navegação na web, o web browsing. Ah, para ele não buscar coisa fora. Exatamente. Para garantir que o GPT responda exclusivamente com base no conhecimento que está naqueles arquivos. Ele não pode sair buscando coisa na internet ou usar o conhecimento geral dele para improvisar. Ele fica restrito àqueles 5 pensamentos. Isso. A ideia é forçar ele a operar dentro daquele universo curado, e o artigo ainda frisa para instruir o GPT a dizer quando não sabe. Se um conselheiro não falou sobre o tema no material, o GPT tem que avisar. Olha, sobre isso, fulano não opinou. Declarar a lacuna. Entendido. A ideia é ter um conselho focado mesmo. Mas e na prática, no dia a dia da PME? Como um gestor usa isso? Imagina o gestor com um dilema real na mão. Tipo, devo aumentar o preço agora ou espero o próximo lançamento? Ou então, nosso funil de vendas está travado aqui entre MQL e SQL, o que a gente prioriza? Problemas bem concretos do dia a dia. Sim. Ou como que a gente reduz o churn em 25% sem ferrar o LTV? O valor que o artigo aponta está em receber não uma resposta única, mas aquelas 5 análises diferentes. Explicitando os prós e contras de cada visão. Exato. Os trade-offs, os consensos, os riscos que cada um vê e onde falta informação interna para decidir. E a síntese final transforma o debate em ação testável. Passos, prazos, métricas, plano B. Isso. Para PNEs, o argumento do artigo é que isso acelera demais a decisão e alinha a equipe muito melhor que um monte de reunião que às vezes não sai do lugar. Faz muito sentido. E a questão da qualidade, da ética, o GPT pode inventar coisa, né? O artigo aborda isso. Aborda. A instrução-chave é ele assumir as lacunas, como a gente falou, reconhecer quando não sabe. E pedir mais informação se precisar. Exato, em vez de inventar.
E como a base de conhecimento é privada, controlada pelo usuário, ele decide quem acessa o GPT. Se é só ele, se compartilha com a equipe. Isso. E ele pode trocar um conselheiro se achar que a visão já não serve mais. Tem um controle ali. O artigo também menciona a manutenção, né? Como manter o conselho atualizado, porque o pensamento dos especialistas muda. Sim, a recomendação é fazer uma atualização semestral, usando uma janela móvel dos últimos 6 meses de conteúdo. Como assim janela móvel? O exemplo do artigo é bom. Se você montou hoje, 2 de novembro de 2025, usou conteúdo de maio a novembro de 2025. Daqui 6 meses, em maio de 2026, você refaz a coleta e a destilação, pegando o conteúdo de novembro de 2025 a maio de 2026. Ah, entendi. Você sempre olha para os últimos 6 meses a partir da data da atualização. Isso. Parece um bom equilíbrio, né? Mantém relevante sem exigir um esforço diário. E a hora de ver se algum conselheiro ficou inativo ou redundante, dá para fazer a rotação. E se mesmo assim, seguindo tudo, as respostas do GPT ficarem meio fracas, genéricas demais ou confusas, o artigo dá alguma dica para resolver? Dá sim. O texto antecipa os problemas comuns. Se a resposta está genérica, provavelmente o problema está nos arquivos TXT. Ah, na qualidade do input. Exato. Precisam ser reescritos para ser mais operacionais, mais frameworks, métricas, checklists, menos conceito vago. E se ele misturar as vozes dos conselheiros? Aí tem que reforçar nas instruções a regra da exclusividade. Cada análise individual só pode usar o arquivo daquele conselheiro. E se a recomendação final for muito vaga? A dica é apertar as exigências nas instruções. Pedir sempre um plano de teste claro, com riscos e KPIs definidos. Forçar uma conclusão mais acionável. Parece um método bem estruturado mesmo, com checkpoints. De fato. E acho que o ponto final do artigo do Adessari é que isso não é só um truque de tecnologia, sabe? É um método. Um método para pensar melhor e mais rápido. Combinando a riqueza da diversidade de opiniões? Com a disciplina de chegar numa recomendação que dê para colocar em prática. Para PME, isso pode ser a diferença entre ficar paralisado na dúvida e aproveitar uma janela de mercado. Uma ferramenta estratégica poderosa, então. Outro? Excelente. Então, resumindo o que a gente conversou hoje, baseado no artigo do site Adessari, a proposta é um caminho metódico, acessível, para PMEs criarem seu próprio conselho consultivo virtual. Usando o ChatGPT, mas o segredo está no processo. Alimentar a IA só com conhecimento curado, recente, de especialistas escolhidos a dedo. É uma ferramenta potente para estruturar o pensamento estratégico. Com certeza. E fica uma reflexão final, né? Indo um pouco além do artigo. Essa prática de selecionar fontes confiáveis, destilar o conhecimento essencial e consultar essa base de forma estruturada. Para ter múltiplas visões antes de agir. Isso. Será que essa abordagem não poderia ser aplicada em outras áreas complexas, além da estratégia de negócio? Onde mais um conselho personalizado e focado poderia fazer a diferença? Gestão de projetos, carreira. Talvez até decisões pessoais importantes. Onde mais esse rigor metodológico de consulta poderia agregar valor? Fica a pergunta, né? Uma excelente provocação para a gente pensar. Esperamos que essa análise aqui do Adessari sobre como montar um conselho de negócios no ChatGPT tenha sido útil e inspiradora. Que tenha trazido ideias. Exato. Curta este episódio se você gostou, inscreva-se no Adessari para mais conteúdos como este e, claro, deixe seu comentário. Conta pra gente como essa ideia poderia ser útil no seu contexto ou que outras possibilidades você vê. Isso. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.